Muito bem, nós vamos recomeçar. Eu recebi um e-mail, antes de eu recomeçar, solicitando uma conversa com a turma sobre o curso de avaliação. Então, hoje eu vou terminar a aula um pouquinho mais cedo, nós vamos interromper a aula 5h30, 15 para 6, e vamos discutir o conteúdo daquele e-mail e ouvir as manifestações da turma e chegar numa solução, no encaminhamento final do curso. Agora, voltando à disciplina, eu vou tentar, ao invés de ir direto nos slides que eu trouxe para hoje, eu vou tentar ligar as ideias em relação ao que a gente vinha discutindo em aulas anteriores. Em algum momento desse curso a gente falou que distribuições de probabilidade. O que é distribuição de probabilidade intuitivamente? É uma tentativa de antecipar as chances de algo acontecer, ou diferentes valores de algo acontecer. Então, a distribuição de probabilidade, talvez mais trivial e fácil de entender, é a gente pensar no dado. 1 com sexto, 2 com sexto, 3 com sexto, 4 com sexto, 5 com sexto de chance de aparecer e 6 com sexto, é uma distribuição de probabilidades, porque diz como se distribuem as chances de cada resultado do possível dado. Essa é uma distribuição de probabilidade de uma variável discreta, porque tem um conjunto enumerável 1, 2, 3, 4, 5, 6. O conceito pode ser ampliado para uma variável contínua. Então, se eu faço uma distribuição de probabilidade, como nós vimos na aula 7, de altura e peso das pessoas, essa distribuição de probabilidade me informa o quê? Ela vai estar me informando sobre a chance de eu encontrar pessoas em determinadas faixas de altura e peso. Então, de alguma maneira, é feito o mesmo lá dos 1/6 dos dados. Só que eu não posso fazer 1 sobre n, porque eu tenho infinitos valores ali. Então, eu tenho uma curva que descreve isso. Entretanto, lá nós jogamos esse exemplo para discussão. Eu tinha, naquela linha preta, uma visão dos dados sobre uma possível distribuição de probabilidades, que é o que a gente chama de uma distribuição empírica. A linha preta, ela é construída a partir dos dados e não de um modelo teórico. E o que a gente busca em ciência, em vários temas, referindo um pouco ao início da aula do Fernando hoje, é buscar equações, modelos, descrições, sistemas que expliquem a natureza. A natureza, no nosso caso aqui, é muito simples, é a altura e peso das pessoas como exemplo didático. Então, aquelas linhas coloridas são modelos teóricos. Se eu tenho um modelo adequado, aquilo é bom porque eu sou capaz de saber o comportamento daquela variável sem ter que esperar um monte de realizações dele. Então, se eu tenho um modelo para chuva, se eu tenho um modelo para abalos sísmicos e coisas desse tipo, que é difícil você ter dados para validar uma distribuição detalhada, o modelo é como se fosse um dado auxiliar. Ele me ajuda a compreender o comportamento de um fenômeno. Então, o ser humano, ele tem naturalmente uma tendência a procurar padrões, procurar regras de ocorrência, regras de comportamento, e a gente representa isso de forma geral como modelos. Existem modelos de diferentes naturezas, nós estamos interessados em modelos que são descrições matemáticas e que têm incerteza quando confrontados com os dados. E aí eu me refiro ao experimento da gravidade lá na aula 2 do curso. Muito bem. Aqueles modelos ali, nenhum deles era capaz de pegar essa pequena corcova que a gente viu tanto no altura e peso. E aquela corcova, ela ocorre e existe uma razão pela qual ela pode ocorrer. Existe uma conjectura razoável. É que, de forma geral, na população, existe uma diferença entre a distribuição da altura de homens e mulheres, a distribuição da altura e do peso entre homens e mulheres. Não é certeza, isso não está escrito, aquele gráfico não prova nada, mas é uma conjectura, um estado da natureza, de novo referindo a parte de baixo daquele primeiro gráfico do ciclo do processo científico do Fernando, que eu vou confrontar com os dados e ver se isso é suportado pelos dados. Então, eu não vou provar nada, mas eu vou criar algo que pode ser uma descrição aceitável para os dados. Pessoal, a chamada 3 está aberta. A palavra passe é modelo.
Modelo na chamada 3. Muito bem. Então, o que nós fizemos? Nós falamos o seguinte, olha, nós vamos ajustar tanto as distribuições, sem considerar que os dados vêm de masculino e feminino, e depois nós vamos comparar esses ajustes com as distribuições de dados separados entre masculinos e femininos. E aí a comparação desses modelos, perdão, está aqui, modelo 1, modelo 2, a comparação desse modelo fala assim, um modelo que coloca uma média diferente para cada um dos dois grupos, tem mais suporte com a realidade observada, tem mais suporte com os dados do que o modelo que trata tudo como um grupo só, como uma distribuição com uma média só. Tá certo? Então isso, de novo, não prova nada, mas me dá aquela teoria mais consistente com o dado. Que os dados são melhores explicados quando tem um modelo que tem uma média distinta para cada grupo. Então, o que é feito aqui é basicamente ajustar uma distribuição normal, ou uma distribuição gama, ou uma distribuição transformada, colocando uma média diferente para cada grupo. Então eu tenho duas questões aqui ao mesmo tempo, se vale a pena separar os grupos, se isso melhora a explicação da realidade, e a outra questão é qual distribuição é adequada para esses dados. Então esse exemplo simples contém os elementos intuitivos para a aplicação de estatística em vários procedimentos, em várias áreas, quando se testa a efetividade de um medicamento, quando se testa diferentes padrões de colonização entre espécies biológicas e uma série de outros exemplos onde se ajustam modelos na tentativa de descrever melhor a realidade. Então a intuição, que é o que interessa nesse curso, que é ficar só nas intuições básicas e deixar as tecnicalidades para os métodos específicos de cada área ficarem mais palatáveis e digeríveis para um estudo posterior, é discutir que essa ideia é absolutamente geral. E agora nós vamos formalizar essa ideia da seguinte maneira. Tecnicamente, o que está sendo feito aqui? Eu estou pegando uma distribuição de probabilidade que tem algo que chama parâmetro, que é a média, e estou falando, a média não é constante. A média depende de uma variável explicativa, que nesse caso é se é o grupo masculino ou feminino. Tudo bem? Então, vejam bem, qual que é a ideia? De novo, eu tenho uma distribuição de probabilidade e um parâmetro dessa distribuição, tipicamente, na maioria dos casos, a média, ele varia dependendo do valor de uma outra variável. Por isso que eu tenho a variável resposta e a variável explicativa. Tudo bem? Esse mesmo contexto que aqui foi descrito nessa aula, passa para 9 para mim, por favor, Caio. Esse mesmo contexto estava por trás do teste T, que a gente discutiu numa aula passada. Porque, de novo, quando a gente pegou o tamanho das mandíbulas daquele chacal dourado, o que eu tinha? Eu tinha uma primeira hipótese, que é tudo um grupo só, uma segunda que eu tenho de diferença entre chacais machos e chacais fêmeas, em média, quanto ao tamanho da mandíbula. Então, novamente, nós fizemos isso. Nós ajustamos uma distribuição para o tamanho das mandíbulas, cuja média depende se é o grupo masculino e o grupo feminino. E, novamente, naquele exemplo, o modelo que me dá médias diferentes por dois grupos é mais compatível com os dados. Então, aí a estatística provê um elemento para a discussão biológica de por que, biologicamente, morfologicamente, esses chacais dos dois grupos teriam mandíbulas diferentes. Aí é a explicação contextual, é o avanço de quem entende desses animais que vai levantar as hipóteses sobre os hábitos de vida. Mas agora essa informação é apoiada por uma melhor descrição que separa os grupos do que tratar tudo como se fosse uma coisa só. Esses dois casos, eles têm uma estrutura que eu tenho uma variável resposta, y, que é um atributo contínuo, altura, peso das pessoas ou tamanho da mandíbula do chacal, é uma variável contínua, e eu tenho uma variável explicativa, que é uma variável binária, masculino ou feminino, ela só tem duas opções. Todas as duas coisas
podem ser generalizadas. A minha variável resposta não necessariamente precisa ser contínua, não necessariamente precisa ter distribuição normal. E a minha variável explicativa não necessariamente precisa ser categórica, não necessariamente precisa ser grupo masculino ou feminino, ou grupo A, B, C. Não, ela pode ser uma variável também contínua. Tá? Então essas variações todas, elas ocorrem. Isso tudo está dentro de uma grande área da estatística que se chamam modelos de regressão. Tudo isso é modelo de regressão. Então, o que é a estrutura básica de um modelo de regressão? Você tem uma variável resposta, você tem uma variável explicativa, e a distribuição dessa resposta tem um parâmetro cujo valor depende do valor da variável explicativa. Esse é o contexto razoavelmente geral. Agora, existem várias variações disso. Eu posso ter mais do que uma variável explicativa. Então, eu tenho a regressão múltipla. Eu posso ter mais do que uma variável resposta. Então, eu tenho a regressão multivariada. A regressão usual que se refere, a mais comum, é que a variável resposta tem distribuição normal e a variável x é uma variável quantitativa. Essa é a chamada regressão linear simples. Mas, por exemplo, se a variável resposta for a contagem, quantos animais eu avistei numa determinada área? Quantos acidentes ocorreram num determinado bairro? Quantos homicídios ocorreram numa determinada cidade num determinado ano? Então, talvez eu tenha uma distribuição com uma outra variável, uma variável de contagem, uma Poisson ou alguma outra distribuição de variável de contagem. Então, a gente chama de problemas de regressão, explicar uma variável por outra. A gente enquadra esse problema de regressão colocando o parâmetro da distribuição da resposta relacionado com o valor da outra variável. E em função da natureza dessa relação, a gente tem uma espécie de catálogo de modelos de regressão. Eu vou dar uma breve pincelada na aula de hoje sobre esse catálogo e algumas variações com vocês. Então esse é o contexto que a gente está inserido e a ligação que a gente faz com os tópicos anteriores. Então, por exemplo, nesse caso da aula passada, me referindo aos chacais, eu poderia ter um modelo mais geral que qualquer observação de qualquer chacal poderia ter uma certa média que pode variar de um para o outro, e uma certa variância. Não precisa ser só a média, a variância pode variar de um para o outro também. Eu posso dizer que a média de cada chacal depende do tamanho do sexo. E a variância seja comum entre os dois grupos. Chacais, masculinos e femininos, têm a mesma variância. É uma suposição, é um modelo mais simples. Então, eu estou fazendo um modelo de regressão só na média. E aqui, então, eu tenho o problema do teste T na forma de um modelo de regressão. O teste T, ele testa se esse modelo de regressão é válido. Então, fazer um teste T à luz desse modelo é equivalente a perguntar se esse cara aqui é zero. Ó. Porque esse cara multiplica uma variável que é zero se masculino, um feminino ou o contrário. Tudo bem? Se ele for zero, significa que aquela variável aqui é zero. Se isso aqui é zero, a média não muda. Então a média é a mesma para os dois grupos. Tudo bem? Então fazer o teste T à luz de olhar isso como um modelo de regressão é equivalente a perguntar se aquele beta é igual a zero. E é assim que os estatísticos trabalham quando ajustam modelos a dados. A gente tem parâmetros que são estimados a partir dos dados e que dentro do contexto vão explicar a diferença entre os determinados grupos. Se ele não for zero, ele me conta duas coisas. Primeiro, ele me conta que mandíbulas de machos e fêmeas são diferentes nessa espécie. Mas ele também quantifica o quanto mais. Porque o valor dele vai dar a ordem de magnitude. Tantos milímetros ou tantos centímetros que um grupo tem de maior do que o outro. Então ele me qualifica a informação porque ele vai além de simplesmente dizer se tem ou não relação. Se um grupo difere ou não do outro. Além disso, o valor quantifica essa relação. Então a modelagem cumpre esse papel. Tudo bem?
E aqui eu estou só chamando a atenção que a gente fala muito na distribuição normal, mas pode ser outra distribuição, pode ser que os dados sejam melhores explicados por uma distribuição gama. Né? Porque como é que um colega aqui está lá no fundo, é Jean, não? Como é que é? Jean, você me fez uma pergunta e depois me mandou um e-mail super interessante, né? Será que a estatística teria se desenvolvido de forma diferente se a gente tivesse, no começo do século passado, os recursos computacionais que a gente tem hoje? Essa é parte da resposta. A resposta eu não sei dar completamente, mas é parte no seguinte sentido. Os métodos baseados em distribuição normal foram muito mais propagados e usados do que baseados na distribuição gama. Por quê? Porque o cálculo com a distribuição normal a gente faz na mão. O cálculo com a distribuição gama a gente não faz na mão. A gente faz com o computador. Então isso é um dos exemplos no qual a sua pergunta, muito bem colocada, se aplica. Né? A gente usa e abusa da distribuição normal porque existe uma série de vantagens de como fazer as contas se a gente colocar início do século XX, metade do século XX, quando a gente não tinha a possibilidade de fazer as coisas computacionalmente. Então isso sugere que a resposta curta para a sua pergunta é sim. Talvez as coisas deveriam ser bem diferentes. Tá? Obrigado. Então, vamos lá. No exemplo do corpo que caía lançado a uma determinada altura, que a gente confrontava com a lei de Newton, lá da segunda aula do curso, né, em algum lugar do passado, a gente tem um caso onde a variável, a estrutura do modelo, percebe? É o mesmo exemplo de antes? É a mesma notação? A gente escreve igual o problema da comparação dos chacais como modelo? É o mesmo modelo, só que aqui o x não é mais 0, 1, masculino e feminino. O x era a altura na qual eu lançava o corpo. E o y era o tempo de queda. Percebem que esse modelo, em termos de escrever, é o mesmo desse? O que mudou foi só a caracterização do x. Num ele é 0, 1, no outro ele é os valores da altura. Tá? Então, nesse curso, a gente tem procurado enfatizar as ideias centrais da estatística. Nos livros-textos, no ensino tradicional de estatística, uma coisa seria tratada como teste T, como se fosse um método, a outra coisa seria tratada como regressão linear simples. Porque foi assim que as coisas se desenvolveram, existe um sentido nisso. À medida que você vai tendo mais métodos, mais tecnologias disponíveis, foi possível, então, enxergar essas coisas e generalizar isso dentro da mesma roupagem. Eu insisto que isso é muito importante, porque a gente tem cada vez mais método, mais modelo, mais técnica. Quer dizer, a caixa de ferramentas de todas as áreas do conhecimento, da biologia, da economia, da administração, da medicina, de várias áreas, é cada vez maior. E a gente não consegue mais olhar a caixa de ferramenta, cada elemento. Mas se a gente olhar a estrutura, aonde vão as chaves de apertar parafuso, aonde vão os instrumentos de torção, e olhar por grandes categorias, a gente consegue fazer sentido dessa caixa, senão a gente vai ter uma lista muito grande de itens que vai se tornar impraticável fixar aquela técnica específica de cada um. O beta 1, Daisy. A pergunta é importante porque o beta 1 que está aqui multiplicando a variável. Então veja, se esse cara for 0, o beta 0, a variável importante continua, a variável daqui continua importante. Mas qual que é a interpretação do beta 0 então? Se esse cara é 0, o beta 0 é a própria média. É o tamanho de mandíbula médio comum entre os dois. Se ele não é 0, ele vai ser o tamanho de um dos grupos, o grupo que for codificado como 0. A pergunta da Deise é importante. No caso do experimento da gravidade, o beta 0 era o intercepto, que a gente viu que o modelo sem intercepto não tinha sentido. Então a gente associou ele, Deise, como tempo de reação. E o beta 1 era o que é associado à constante gravitacional, porque é ele que atua em cima da altura. Obrigado pela pergunta, Deise. Então aqui eu coloquei algumas generalizações, nós vamos falar de algumas delas aqui hoje, se não todas, pelo menos nós vamos tocar onde que elas se contextualizam. Vamos então para os slides da aula de hoje. Esses slides eu
fiz uma composição dos slides do meu colega César Taconelli, que ministra essa disciplina no curso de Estatística do FPR. Essa é a aula introdutória que ele motiva os alunos, sem ser uma aula muito técnica, antes de começar o curso. E aí eu compus com alguns slides adicionais ali. Então vamos lá. Então eu agradeço ao César, que vai estar aqui com vocês no dia 12, falando de métodos de árvore, de regressão e classificação, que são uma forma bastante contemporânea, super importante para tratar dados também, novamente, puramente computacional, novamente, totalmente não factível, há alguns anos atrás, quando a gente tinha a forma computacional de fazer isso. Então, em breve vocês vão conhecer o professor César. Então, vamos lá. Regressão, conjunto de técnicas aplicadas na investigação e modelagem da relação estatística entre variáveis, e mais especificamente, entre variáveis respostas ou variáveis explicadas e variáveis explicativas. Na maioria dos meus exemplos até agora eu tratei de uma só, mas pode ter um conjunto de variáveis explicativas. Então veja, essa é a regressão linear simples mais famosa, inicialmente discutida na literatura e certamente a mais utilizada até hoje em várias áreas do conhecimento. Então o que eu tenho? Eu tenho uma variável x que explica y. O que essa figura está tentando mostrar remete ao que eu falei no começo da aula. O que eu tenho é que eu assumo no meu modelo que cada valor da variável y tem uma distribuição normal. E essa distribuição normal vai ter uma média. Só que ao invés da média ser constante na variável y, que seria uma linha reta aqui, ó, a média, estão vendo que ela vai mudando de um valor para o outro? Ela vai mudando à medida que esse valor muda. Essa é a ilustração do sentido da regressão linear simples. Então vamos lá. Ela é regressão linear, já vai ficar mais claro por quê, mas não necessariamente porque isso aqui é uma reta. Não é isso que torna ela linear. Ela é linear porque eu escrevo ela como beta 0 mais beta 1x, é uma combinação linear de betas. Tá? Por favor, não confundam regressão linear com o fato de eu ajustar uma reta, não é necessariamente isso. E ela é simples porque a minha média varia só com 1x. Por exemplo, no dado que eu relacionava o tempo de queda do corpo com a altura do lançamento, o exemplo de Newton novamente, a relação era quadrática. Mas o modelo que nós ajustamos ainda foi um modelo de regressão linear simples. Tá? Então, o linear é nesse sentido. Aqui é uma regressão ainda linear, que tem um aspecto muito parecido com o experimento da gravidade. Olha, a média vai mudando à medida que eu mudo o valor da minha covariável. Essa ideia pode ser generalizada para mais covariáveis, para mais variáveis explicativas. Aqui eu tenho uma regressão que, além da média mudar, o que vocês observam ali? À medida que o x foi aumentando, esqueçam as curvas por um pouquinho, olhem só os dados. Quando o x era pequeno, os dados estavam muito mais concentrados do que o x estava grande. Então esse é um slide que está dizendo aqui, olha, eu posso fazer a média variar, mas eu posso fazer a variância variar também. Nesse caso, a incerteza sobre y, o espalhamento dos dados de y, é maior quando o x é grande do que quando o x é pequeno. Vamos, só pela facilidade de explicação, vamos supor que aqui fosse altura e peso das pessoas. A interpretação seria que tem menos variação de peso para pessoas de menor estatura do que para pessoas de maior estatura. Certo? Seria a variação que a gente observa. Não estou dizendo que isso acontece com altura e peso, não. Estou só a interpretação do gráfico. Então isso é também um modelo de regressão. Só que eu não vou explicar só a média. Eu vou explicar a variação da variação. Por que a variância cresce ao longo dos tempos. Mas ainda é um modelo de regressão, ainda parte do pressuposto que eu tenho uma distribuição para y, essa distribuição tem parâmetros, e esses parâmetros são explicados de alguma maneira. Tá? Isso torna isso modelo de regressão. Heterocedástico é um termo técnico que quer dizer que a variância não é constante. Aqui eu tenho um outro gráfico.
O que chama a atenção desse gráfico em relação, por exemplo, a esse, é que a forma da distribuição dos dados y mudou. Aqui eu supus que o dado tinha distribuição normal. Aqui eu supus que o dado tem uma distribuição gama, que é uma distribuição assimétrica. Então vocês lembram que lá no exemplo de comparar a altura e peso das pessoas, eu usei normal, usei gama, usei box-cox. Então eu estava ajustando essa regressão e comparando com a outra. Por favor. Regressão é o conjunto do procedimento. A reta estimada é a reta estimada de regressão. Mas a regressão, que é a pergunta do Guilherme, se a reta estimada é o mesmo que regressão, a gente chama ela reta de regressão, mas quando a gente fala do método de regressão é mais amplo, porque eu vou estimar essa reta, eu vou interpretar os coeficientes, eu vou fazer bandas de confiança que nós vamos ter mais à frente. Então, Guilherme, é bom ver qual adjetivo que anda junto com regressão. Se a gente falar só a reta de regressão, ou a curva de regressão, é a curva estimada. Mas o método da regressão vai além de simplesmente encontrar a curva. Tá? Tudo bem? Então eu tenho aqui uma distribuição assimétrica e o parâmetro de média dela está variando com x. A ideia num conjunto de dados é pensar qual modelo me é adequado e se mais de um modelo é candidato, é comparar o ajuste dos modelos de maneira parecida com o que a gente fez lá na aula de distribuições de probabilidade. Aqui é um exemplo bem curioso, porque ele é o contrário do problema do teste T. Ele é o contrário do problema de ver altura diferente para pessoas do sexo masculino e feminino. Porque lá a variável resposta era contínua e a variável explicativa era dicotômica. Agora o contrário. A resposta é binária, é dicotômica, e a variável explicativa é contínua. Então, por exemplo, a dose de antibiótico e se a pessoa teve ou não efeito colateral. Então, a resposta é 0 e 1, é binária. A pessoa teve ou não efeito colateral. E no eixo X, a dose de antibiótico recebida. Tudo bem? Então, esse modelo, eu não vou poder usar a distribuição normal para a resposta. Eu não vou poder usar a distribuição gama para a resposta, porque são para variáveis contínuas. Eu vou usar uma distribuição Bernoulli, a binomial com n igual a 1, que só tem valores 0 e 1. Mas eu gostaria de saber essa curva aqui, ó. Porque o que os dados me mostram? Que para valores mais altos de antibiótico, tem mais pessoa no 1, teve efeito colateral, enquanto que para valores mais baixos de antibiótico, tem menos pessoas com 1 e mais pessoas no 0. Então o dado sugere que houve mais efeito colateral para altas doses de antibiótico do que para baixas doses de antibiótico. Tudo bem? Não posso fazer o teste T aqui. Não é o contexto do teste T. O teste T exige que o Y seja contínuo. Tudo bem? Mas é um problema de verificar se esse X influencia no Y. Então vejam, vamos pensar assim. Se não tivesse nada a ver a dose do antibiótico com desenvolver efeito colateral, que padrão eu veria nos dados, que são aquelas bolinhas ali? Eu veria dados 0 e 1 por toda a extensão aqui e por toda a extensão aqui. Tudo bem? Eu teria os dados iguais no 0 e no 1, com o mesmo espalhamento. E eu não tenho isso. Eu tenho os dados mais espalhados à direita em cima e mais espalhados à esquerda embaixo. Ao ajustar o modelo de regressão para esses dados, a curva estimada é essa sigmoide, essa curva em formato de S. O que essa curva me dá? Ela me dá a probabilidade de ter efeito colateral para cada dose de antibiótico. Porque aqui eu tenho números entre 0 e 1. Tá legal? Então eu estou modelando a probabilidade da distribuição binomial, que é a média da distribuição binomial, com n igual a 1, ou distribuição de Bernoulli. Eu estou modelando essa probabilidade em função dessa variável. Quanto maior a dose de antibiótico, maior a probabilidade. Então olha só, essas barrinhas
são as distribuições teóricas. Essas barrinhas com uma barra no 0 e com 1 é o equivalente a essas figuras sombreadas que vocês viram ali. Aqui era uma figura de uma distribuição contínua, aqui é uma figura de uma distribuição binária, uma distribuição que só tem 2 valores possíveis. Tudo bem? Mas eu ainda ajusto um modelo de regressão porque eu ainda estimo a média, que é a probabilidade, em função da dose de antibiótico. E vai ter um beta 0 e vai ter um beta 1, e o beta 1 me diz que essa curva é o sigmoide. Se não fosse importante a dose de antibiótico, a curva estimada seria uma linha reta aqui, no valor que é a proporção de pessoas, a proporção total de pessoas que desenvolvem efeito colateral. Tá legal que isso é um problema de regressão também? Então, tem algumas especificidades. Quem que é a variável y, quem que é a variável x, qual que é o formato dessa curva, como que eu interpreto. E tem alguma coisa que é absolutamente geral. Eu tenho uma distribuição para explicar os dados dessa distribuição, tenho uma média e eu relaciono essa média com as covariáveis. Então, até endereçando a questão do Guilherme, esse contexto geral é o contexto de regressão. As especificidades vão me dar o tipo específico de regressão que está sendo ajustada. Caso alguém tenha ouvido falar, isso aqui é um caso da chamada regressão logística. É o termo técnico usado para esse tipo de resposta 0 e 1 e com uma variável aqui. Mas isso é um detalhe específico que não é relevante nesse momento. Eu tenho um exemplo parecido aqui com dados de contagem. Então agora não é 0 e 1, é uma contagem. Então o que eu coloquei aqui? Uma regressão de Poisson. Eu tenho uma distribuição de Poisson aqui. Com valor de x, as contagens são pequenas. Com valor de y, as contagens são grandes. Então eu posso, num estudo biológico, estar vendo quantos indivíduos que eu avistei de uma determinada espécie e aqui alguma medida de disponibilidade de alimento naquelas unidades observadas. Né? Se é uma unidade mais rica ou mais pobre em termos de alimentos para aquele indivíduo. Então, ao ajustar essa regressão, veja, é uma regressão linear, como era da logística. Porque o termo que vai explicar uma função da média ali ainda é uma função linear, mas não é uma reta. Nesse sentido que eu pedi para vocês não associarem regressão linear com reta. Tá bom? Esse aqui é uma chamada regressão de Poisson. Então, uma coisa importante, né, é que em todos esses casos, diferentemente até da lei de Newton, eu não sabia a princípio o modelo. O modelo é uma construção matemática da distribuição de probabilidade e os animais, os sujeitos com antibiótico, altura e peso das pessoas, não sabem que o modelo é uma determinada distribuição de probabilidade. Não existe distribuição gama normal na natureza. Existe o modelo que é um construto que o ser humano faz. E aí o George Box ele fala que todos os modelos são errados nesse sentido. Né? Eles são aproximações aos dados. Eles não são modelos determinísticos aqui que nós estamos tratando. É diferente dos modelos das leis universais da física. Mas alguns são úteis. Eles podem me ajudar a entender a relação entre antibiótico e efeito colateral, entre abundância de alimento e número de exemplares de uma espécie e coisas dessa natureza. Né? Isso aqui o Fernando já falou, a citação do Richard Feynman, um cientista que tem várias citações muito felizes, né? Mas é a necessidade de validar com os dados. Né? E isso aqui é um estatístico, John Tucker, que ele falou que muito melhor uma resposta aproximada a uma questão certa, que é normalmente vaga, do que uma resposta exata para uma pergunta errada, que pode ser feita mais preciso. Então isso é no sentido do que os modelos fazem quando confrontados com os dados. Hoje em dia, como eu falei, a gente vê essas coisas de forma geral, mas tudo vai evoluindo, a teoria vai evoluindo. As pessoas vão descobrindo as coisas e relacionando aos poucos. Por exemplo, da regressão linear simples, para aquela regressão que pega a logística, pega a proporção, etc., existe uma troca de nome do que se chamava de modelo linear para modelo linear generalizado. Então essa foi uma generalização que foi surgindo com o tempo. O modelo de regressão usual é do começo do século passado,
do final do século XIX, começo do século XX, né? E vem junto com o desenvolvimento de mínimos quadrados, e foi introduzido por Galton, em 1875, né? Com o termo regressão à média. E deixa eu ver se eu tenho uma figura. Galton fez um estudo, o Paulo Afonso mencionou um pouco aqui, onde ele comparava o tamanho dos pais e o tamanho dos filhos, e queria ver se tinha relação, e que relação é essa entre tamanho de pais e filhos, né? Volta e meia a gente fala isso. Nossa, que criança grande também, já viu o tamanho dos pais? A gente não fala, esse é pequenininho, não, mas os pais são baixinhos também e tal. Só que o Galton olhou essa coisa de forma sistemática, né? E é muito interessante porque tem um pacote no R que são dados históricos, né? E tem uma base de dados que chama Galton Families, que tem esses dados. Vamos rodar aqui o Galton Family para o pessoal aqui, Kali. Os dados estão na página para vocês. Você pode rodar ali passo a passo ali? Nós temos uma dificuldade técnica aqui, nós estamos sem o R instalado nessa máquina, então nós estamos rodando o R pela web numa máquina que está lá no Departamento de Estatística. Então está tudo lá. É possível você fazer isso. Você tem uma máquina lá com R, a gente não tem R aqui, não tem nada, e está rodando R remotamente. Vamos lá. O help ali tem uma descrição dos dados, eu vou deixar para a curiosidade de vocês olharem isso aqui também. Mas vamos ver esse primeiro gráfico que vai surgir aí. Olha só, esses são os dados do Galton, que ele olhou. As retas são retas ajustadas, isso aqui são curvas suavizadas que perseguem os dados, e as cores é porque você tem aqui uma distinção entre homens e mulheres aqui com alturas diferentes. Então esse é o dado histórico do Galton. Vamos lá. Ele junta os dois, ele coloca 1,08. 1,08 é um fator de correção, para você descontar o efeito do sexo. Foi o que ele fez à época lá. Tá? Hoje a gente colocaria isso só como uma variável no modelo. E faz um outro gráfico, que são os dados já corrigidos pelo fato de ser pai ou mãe. Né? Já corrigido pelo fato de ser pai ou mãe. É a espécie de altura corrigida pelo efeito de ser pai ou mãe. Então vamos lá. Esse é o dado. Esse é um outro gráfico. E agora, respondendo a uma pergunta, né, de regressão, essa é a reta de regressão, e essas são bandas, né, que expressam, de alguma maneira, a incerteza desse ajuste aqui. Tá? Então, é feito o ajuste, aqui eu estou deixando para vocês como que esse ajuste é feito, a função LM é que encontra a equação dessa reta. Vamos lá? Vamos avançar mais um pouquinho. Então, aqui eu tenho o beta 0 e o beta 1, é o que o software solta para a gente. Não me interessa aqui entrar nos detalhes, mas só para dizer que o software coloca isso. Então, isso aqui seria o equivalente ao tempo de reação no efeito, no experimento da gravidade. E aqui é o termo que nos interessa. Né? Para cada aumento de uma unidade na altura dos pais, o que acontece com a altura dos filhos? Tá certo? Vamos olhar ali mais um pouquinho, eu posso calcular a correlação entre eles. Aqui só tem os cálculos feitos passo a passo, como é que é o beta 0 e beta 1, mas vão dar os mesmos resultados de antes. E ali os resultados, coloca mais uma linha, roda mais um comando, por favor. Os resultados, de novo, mostrando a reta ajustada com os comandos feitos à mão aqui. Tá? Então, coloca mais essas duas linhas aqui. Ó. O que aconteceria se o beta 1 fosse 0? Que foi uma pergunta que foi colocada também. Eu esqueci o nome, mas olha, isso aqui é se o beta 1 é 0. O que é essa reta? A altura do pai não teria influência na altura dos filhos. Tudo bem? E aqui a reta suportada pelos dados, ou apoiada pelos dados, e aí o modelo vai comparar o que tem mais, o que é mais compatível com os dados. Tá? Muito bem. A conclusão desse modelo, a conclusão de Galton, e a conclusão óbvia que a gente sabe, é que pais com altura acima da média tendem a ter filhos com altura acima da média. Mas, de forma geral, não tão alto quanto eles, e se for baixo, não tão baixo quanto eles.
Porque se os filhos de pais altos fossem mais altos ainda, daqui a pouco a gente ia ter ser humano com 10 metros, né? Ia ter ser humano com 5 centímetros, se os filhos de pais altos. Então, o que acontece? Existe uma espécie de nivelamento. Tem relação entre o tamanho dos pais e o tamanho do filho. Mas a natureza cuida para que isso não fique crescendo indefinidamente. A natureza cuida dessa relação de tal maneira que se foi muito grande aqui, depois o filho abaixa um pouquinho. Se foi muito pequeno aqui, às vezes tem um filho um pouquinho maior. Então, o que acontece? A altura do filho tende para correr para perto da média. A média da população. Tanto se está abaixo quanto acima. Então, aí veio o termo regressão. A altura do filho dos pais altos, ela regride à média. Foi o termo usado por Galton. Tá? A altura dos filhos de pais baixos tende a ser um pouquinho mais alta do que os pais, porque tende a ir para a altura média da população. Então, nesse sentido, que veio essa palavra um pouco curiosa, né, para denotar o método estatístico de regressão. Galton trabalhou com esses dados nesse contexto quando cunhou esse termo regressão à média. No help dos dados tem o artigo original do Galton, está disponível para download, aí se alguém tiver curiosidade pode ver lá. Mas esse é o que eu queria contar para vocês, é dessa estrutura que vem essa palavra um tanto quanto esquisita, que é a regressão. Vamos voltar para os slides da apresentação, por gentileza? Então, os objetivos principais da análise de regressão é buscar alguma relação funcional entre a variável aleatória ou os parâmetros da distribuição da variável aleatória e o conjunto de variáveis explicativas. Ou seja, é o modelo. E uma vez que eu tenho um modelo, eu posso fazer predição. Então, se eu estimo um modelo que associa crescimento do PIB com empregabilidade, então eu posso fazer projeções que a gente vê. Se o PIB quer crescer tanto, o emprego aumenta tanto. Então, várias desses índices, dessas conjecturas, dessas projeções econômicas que são feitas, são baseadas em modelos de regressão. Não necessariamente de regressão simples, não necessariamente do caso de regressão linear simples, mas modelos de regressão nesse sentido, que você é capaz de predizer o comportamento de uma variável em função de outras, né? Os economistas e econometristas, em particular, são verdadeiros mestres de usar o modelo de regressão linear. Eles fazem coisas muito interessantes, a literatura é muito rica e vários dos artigos metodológicos importantes estão publicados não só nos periódicos de estatística, mas também em vários periódicos de economia. O pessoal de economia faz disciplinas específicas sobre isso. Eles são realmente grandes usuários dessa tecnologia de regressão e fazem chover, no bom sentido da palavra, com o modelo de regressão. Aqui tem um outro exemplo, que é um exemplo um pouco mais ingênuo também, mas só para ilustrar um pouco, reforçar as ideias, embora eu acho que elas estejam bem estabelecidas. Olha, eu tenho aqui o número de máquinas que tem que ser recarregadas, dessas máquinas de venda automático em diferentes lugares, no aeroporto, num centro comercial, num shopping, etc., e o tempo para se efetuar esse recarregamento. Quem que tem interesse nisso? Logística. Tudo bem? É um modelo que você vai usar a previsão desse modelo, a predição desse modelo para fazer logística. Se eu tiver tais isso, qual que é o meu tempo estimado, quanto que eu espero para trocar lá, eu tenho essa configuração hoje de fornecedores, qual que é o tempo, qual que é a logística que eu vou fazer. Então esse é um modelo que eu tenho um interesse, ou o dono do dado tem um interesse em ajustar o modelo de regressão e não necessariamente usar os betas, não necessariamente fazer o que a gente fez no teste T, comparar um grupo com outro. Não exatamente focar na comparação dos parâmetros, mas falar, olha, eu vou usar isso aqui como uma máquina de predição. Uma máquina que vai tentar adivinhar como as coisas funcionam. Então, esses são dois lados da análise de regressão muito amplos. E eu queria chamar bastante atenção para essa questão de regressão, porque sem ser a aula que vem, a outra, nós vamos ter uma aula de aprendizado de máquina, Machine Learning. Machine Learning é um conjunto de métodos que é focado em predição e classificação, tá? Só que não com modelos de regressão, com modelos mais amplos e mais flexíveis do que o de regressão. Então ele vai cumprir essa função preditiva de uma outra forma.
de alguma maneira, as pessoas falaram, ó, regressão é legal, mas em certos problemas, principalmente quando a gente tem grandes bases de dados, a gente pode fazer melhor do que regressão, às vezes, com certos algoritmos de machine learning. Então, vocês vão ter uma introdução sobre machine learning com o meu colega Luiz Eduardo, do Departamento de Informática. Chamada 4 regressão. Então, tá lá. Então, vejam, eu tenho um monte de perguntas ali, ó. Qual a relação? Então, essa é a modelagem. Eu vou colocar uma reta, eu vou colocar uma parábola, eu vou colocar uma curva. Essa é uma primeira coisa. Qual a variação da reposição no incremento do número de máquinas? Então, se eu vender mais 5 máquinas, se cada cliente meu tiver mais 2 máquinas, o que vai acontecer com o meu tempo de reposição? Isso é a interpretação dos parâmetros. O beta me dá essa interpretação. O parâmetro responde essa pergunta. Isso é a interpretação dos betas. Qual o tempo médio da reposição para carregamento de 15 máquinas? Qual o tempo previsto para carregar 15 máquinas? Isso aqui são perguntas de predição. Então, quando a gente fala de modelagem, parâmetros e predição, são termos técnicos gerais que vão ter interpretações no contexto de cada problema. E a gente faz um mapeamento dessas coisas, né? A mesma coisa, com um tempo de reposição 10 minutos, qual a previsão do número de máquinas que pode ser carregadas? De novo, um problema preditivo também. Eu vou pular isso aqui, porque eu acho que o que está aqui já foi discutido, né? E só chamar a atenção que o modelo de regressão é a curva, nesse caso uma reta, nesse modelo mais simples, que melhor se aproxima dos dados no seguinte sentido. Cada dado tem um desvio dessa reta, que eu estou mostrando o desvio desse dado. Essa curva é encontrada algoritmicamente como a curva que faz com que a média dessas quantidades ao quadrado seja a menor possível. Então a curva vai passar abaixo de alguns dados, acima de alguns dados, mas esse desvio quadrático vai ser o menor possível. Essa é a reta ajustada. Então essa mágica o método matemático faz para a gente, que chama mínimos quadrados. Nós não temos que nos preocupar com as especificidades técnicas, mas entender que o método funciona para encontrar a melhor reta nesse sentido. E por que essa informação é relevante? Porque existem métodos de regressão que vão mexer com essa especificação. Regressão robusta, regressão quantílica e coisas dessa natureza vão mexer com esse critério aqui. Então, eu posso ter uma outra reta, uma outra curva ajustada por um outro método. Simplesmente uma coisa que é do senso comum. O que é o melhor? O melhor não existe. O melhor depende de algum critério. Qual que é o melhor time de futebol do Brasil? Essa pergunta não tem resposta. Agora, se eu qualificar essa pergunta e falar qual foi o time que mais ganhou o Campeonato Brasileiro e chamar esse de melhor, aí o meu melhor passa a ter um critério. Aí ele passa a ser especificável. Tudo bem? O melhor requer um critério. Tá certo? Então, a mesma coisa se aplica aqui. Essa é a melhor reta segundo o critério de mínimos quadrados. Eu não sou expert para falar nisso, mas os modelos climáticos, até onde eu sei, eles fazem modelos que têm base física, modelos mecanísticos. A pergunta é se modelos climáticos usam esses métodos. Por vez sim, por vez não. Depende do modelo climático, depende do problema, né? Eu já fui em congressos de hidrologia, já vi apresentações de hidrologia cheio de exemplos de regressão e já vi outros modelos sendo ajustados que não são de regressão. Então, eu não saberia dar uma resposta certa, mas eu posso dizer que modelos de regressão são utilizados, mas não são os únicos utilizados em ciências atmosféricas. Eu já repassei bastante a interpretação dos betas, eu acho que eu vou pular. E aqui eu vou dizer o que a gente fez ali no exemplo da máquina foi ajustar esse modelo, né? Então, ele é linear por quê? Porque o beta 0 e o beta 1 se relacionam de uma maneira linear. É esse cara vezes 1, mais esse cara vezes x. Uma relação linear é como se fosse uma regra ponderada. Esse é o modelo de regressão linear. É o modelo que os parâmetros que explicam, no caso a média, se relacionam por um modelo linear.
Daqui a pouco eu vou mostrar o que é um modelo não linear e talvez isso fique mais claro, entender o que é linear quando confrontado com o que não é linear. Então, aqueles termos são os parâmetros, eles definem a explicação. O resultado dessa conta é um preditor, né? E o erro é o desvio que a gente mede entre o observado e aquilo predisto. E agora, de novo, atacando uma questão que foi feita, denominamos de ajuste o processo de encontrar esses parâmetros. Estimar a partir dos dados. Isso que a gente chama de ajustar uma regressão, né? E agora, o exemplo da máquina de refrigerantes, esse é o modelo ajustado. Então, o erro é cada desvio aqui, e o beta 0 e o beta 1 é que definem onde essa reta passa. Uma outra coisa que é necessário é avaliar se o modelo de regressão está bem ou não ajustado. Existem várias formas de fazer isso, mas uma delas é a chamada análise de variância. Não é a única, mas eu gostaria de chamá-la aqui por ser importante. Esse termo aqui, ó, ele é o erro. Tá? Não se preocupem com a matemática, só com a interpretação. Isso aqui é o que dá cada dado, a distância dele até o modelo ajustado. Essa distância, ela pode ser decomposta, né? Ou desculpa, perdão. Opa, eu tenho que voltar aqui. Cada dado em relação à média geral, perdão, y bar é a média geral. A distância da média geral pode ser decomposta em duas. Na distância da reta estimada, perdão, aqui, ao que seria a reta da média geral, e a distância de cada dado à reta estimada. Então, essa é uma relação simplesmente de decompor a distância em duas. Se a gente... aqui está melhor exemplificado. Ó, eu tenho a distância daqui até a média geral, pode ser dividida entre essa distância e essa distância. Tudo bem? A figura aqui já está ajudando. Muito bem. Essa reta de média geral significa o quê? Ela significa que não tem relação entre as variáveis. Essa reta aqui significa que tem relação entre as variáveis. Muito bem. Vamos fazer um exercício só intuitivo aqui. Se essa distância for grande para os vários dados, significa que a minha reta, que mostra que tem relação entre as variáveis, está longe dela. Se essa distância aqui for pequena, significa que essa reta está perto dessa. Tudo bem? Então, isso que é a análise de variância. Eu vou ver como essas distâncias variam. Se, em geral, essas distâncias forem grandes e essas distâncias forem pequenas, é porque predomina a reta que se afasta da reta média. É porque predomina a relação entre as variáveis. Caso contrário, predomina a não relação entre as variáveis. Então, o método da análise de variância é um método para ajustar o modelo em relação ao modelo mais simples, que é não ter relação entre as variáveis, decompondo essas distâncias. É isso que os estatísticos chamam de análise de variância. As contas específicas não nos interessam, é fazer essas contas. Mas o que nos interessa, então, é que no final eu tenho um quadro. Quem aqui já viu uma análise de variância na vida? Alguns de vocês já viram. O quadro básico de análise de variância, ele tem essa linha que diz respeito à primeira distância, a distância do modelo, a distância causada pela relação entre as variáveis. Essa linha é a variação não explicada pelo modelo. Se essa variação é grande em relação a essa, eu digo que a minha regressão é significativa. Então, quando a gente olha um quadro de análise de variância e no final se faz um teste F, que é uma tecnicalidade que não vem ao caso aqui, e se chega à conclusão, e aí sim tem importância, que aquele efeito é importante, é porque eu me afasto do modelo que não tem relação entre as variáveis e prefiro acreditar no modelo que tem a relação entre as variáveis. Essa é uma forma, de novo, de testar se o beta 1 é igual a zero. Então, nós temos um critério objetivo de se avaliar o modelo de regressão. Então, vamos lá. Eu tenho a explicação com os dados. Eu tenho uma conjectura dentro do processo lá que o Maier discutiu e que eu tinha usado lá no começo do curso. Eu tenho uma conjectura que uma variável influencia a outra. Eu construo um modelo e eu tenho que avaliar esse modelo.
Não basta construir e ajustar o modelo. Eu tenho que avaliar se ele realmente é melhor do que o modelo que diz que não tem efeito. Um dos métodos é a análise de variância, que nesse caso dá o mesmo resultado de uma análise que compara esses modelos por máxima verossimilhança, por métodos da verossimilhança. Mas a essência desse modelo é decisão frente à incerteza, que é a meta da estatística. Eu tenho que preferir acreditar que não tem efeito, não tem relação entre as variáveis ou que tem relação. Isso é um guia para aquilo que é melhor suportado pelos dados e assim a ciência avança. Então tem relação, então agora já que tem relação, o que eu posso concluir, o que é mais que eu posso estudar, etc, etc. Mas a gente fecha o ciclo do modelo mais simples, da distribuição de probabilidade, da explicação, do ajuste e da validação daquilo que foi ajustado. Então nós fechamos um ciclo de um procedimento que é logicamente coerente. Vai? Depois eu vou tirar algumas tecnicalidades ali que eu acho que são desnecessárias aqui. Muito bem. Esse modelo de regressão linear, vocês lembram que era beta 0 mais beta 1x? Ele pode ser generalizado. Aqui pode ser uma função bem mais divertida, uma função bem mais intricada, uma função bem mais rica do que simplesmente beta 0 e beta 1x. Ainda é um modelo de regressão. Tá? Pode ser uma função mais elaborada. Agora, atendendo à questão se isso é válido para dado meteorológico, eu posso ter um modelo meteorológico aqui. Posso ter um modelo de equações diferenciais aqui, explicando essa parte aqui. Então, aquele f é qualquer coisa que prevê o y com a possibilidade de não acertar exatamente os dados. E aí eu avalio pelo tamanho da explicação disso e o tamanho desse erro aqui, se esse modelo é razoável. Então, a intuição básica permanece a mesma. A formulação, então, pode ter modelos tanto lineares quanto não lineares. O modelo linear é uma combinação linear entre as variáveis, mas não é único. E aí, a relação é se tem uma relação linear com os betas. Matematicamente, eu vejo esse modelo linear derivando a equação em relação a cada beta. Mas isso é mais facilmente visto aqui. Olha só. Esse cara é um modelo linear, porque é beta 0 vezes alguma coisa, mais beta 1 vezes alguma coisa. Esse segundo aqui também é um modelo linear. Só mudou que aqui é log de x. Lembra que na distância, lá no experimento do Newton, a gente fez raiz quadrada da distância? Mas o modelo era um modelo de regressão linear igualzinho. Por quê? O que interessa é que o meu modelo aqui eu tenho uma função linear de betas. Um beta vezes alguma coisa, outro beta vezes alguma coisa, outro beta vezes alguma coisa e somado. Isso é um modelo linear. Esse aqui é um polinômio de terceiro grau, né? É uma regressão linear. Não é uma função linear em x, mas é uma regressão linear nos betas. Porque o beta 0 vezes 1, o beta 1 vezes x, beta 2 vezes x ao quadrado, beta 3. Então o que interessa é que é um beta vezes alguma coisa, mais outro beta vezes alguma coisa, mais outro beta vezes alguma coisa. Tudo bem? Então esse é um modelo de regressão linear também. Esse aqui também é um modelo de regressão linear. Eu tenho duas variáveis. Eu tenho y sendo expresso não só em uma variável, mas duas. Por exemplo, desenvolver o efeito colateral sim ou não. Se bem que o y aqui não era quantitativo, mas no modelo mais geral, sim ou não, em função da dose de antibiótico e da idade do paciente. Posso ter mais de uma variável explicativa. Mas percebem que ainda é uma combinação linear dos betas? O que está multiplicando dados, se eu vou chamar de x1, x2, x1 vezes x2, x ao quadrado, não interessa. Interessa é a relação nos betas. Esse cara aqui, todo maluquete aqui no x, né? É um modelo de regressão linear também. A gente chama do modelo de regressão linear múltiplo porque ele é explicado por múltiplas covariáveis. Aqui por 3, aqui por 2, mas ainda é. Esse cara já não é um modelo de regressão linear. Tudo bem? Esse já não é um modelo que eu faço beta 0 vezes alguma coisa, beta 1 vezes alguma coisa, beta 2. Tudo bem? Tá legal? O que é, o que não é um modelo de regressão linear? Esse cara aqui não é um modelo de regressão linear. Esse cara aqui não é um modelo de regressão linear. Pela mesma razão. Tá joia? Então, isso é uma descrição perfeitamente intuitiva e esse resultado matemático, que é você verificar o comportamento das derivadas parciais, é como isso é feito formalmente. Mas você não precisa saber cálculo, não precisa saber equações diferenciais para entender o que é um modelo linear de regressão.
A regressão linear é que a função, então vamos voltar no slide, que a gente falava que o y é uma função mais erro, é que a função é uma combinação linear dos betas. Então eu tenho combinação linear dos betas, ou seja, um beta vezes alguma coisa, mais outro beta vezes alguma coisa, mais outro beta vezes alguma coisa. Se eu tivesse estrutura, o modelo é linear. Um pouquinho mais de curiosidade. Olha esse exemplo, é um exemplo bem bonitinho. Relação entre tempo de aquecimento e desempenho de ginastas. Então eu quero saber se o tempo de aquecimento afetou o desempenho dos atletas medido de alguma coisa, com nota. Aí eu não sei como é que é medido isso. Mas é uma medida de desempenho dos ginastas. Alguém saberia uma equação que relaciona essas coisas? Não, porque não existe uma equação dessa no mundo real. Tudo bem? Então nós precisamos de um modelo empírico. Não é igual a lei de Newton, que a gente sabia pela lei de Newton o tempo em função da distância. Não tinha um modelo teórico. Aqui é um modelo orientado pelos dados. Então a primeira coisa que a gente faz é fazer um gráfico dos dados que a gente tem. Ninguém ajustaria uma reta crescente a esses dados. Concordam comigo? Porque uma reta crescente seria assim, quanto mais aquecer, melhor o desempenho. Então não para de aquecer nunca, que a verdade é sua. Quer dizer, um modelo que fisicamente nem faz sentido, tá certo? A reta. Ele pode até ser bom numa faixa dos dados. Olha que só, se você tivesse observado dados, digamos, só de 3 até 8, você ia pensar que a reta era uma boa relação, não ia? Peguem só o zoom ali, ó, com x só de 3 a 8. Você vai falar, pô, a reta é legal. Isso é um alerta. Modelo de regressão só deve ser interpretado no domínio dos dados. Não tenta extrapolar, porque se você extrapolar, você pode fazer bobagem, por favor. A pergunta é se eu posso dividir ela e fazer por partes. Isso pode e tem o nome de piecewise regression. Você faz retas para cada pedaço. Você não precisa nem dividir. Tem como fazer isso de uma vez só. Tá? Tem uma forma de especificar aquela função f que faça isso. A pena eu não vou ter tempo aqui, mas a gente teve um trabalho, só para contextualizar, que a gente estava modelando a resistência a antibiótico em função da venda de antibiótico nos diversos setores da cidade de São Paulo. Foi ajustado um modelo exatamente assim. E por que a gente ajustou uma piecewise regression, que é o que você está corretamente sugerindo? É que você fala assim, ó, até uma certa pressão de antibiótico você não desenvolve resistência. A partir de uma certa dose de antibiótico, a resistência deve começar a crescer. E chega uma hora que não cresce mais. Você atingiu uma espécie de patamar de resistência. Então esse modelo era um modelo interpretável. A gente chamou esse primeiro nível onde ela começa a crescer de gatilho e o segundo de ponto de saturação no trabalho que a gente fez. Tá? Mas é uma intuição nessa direção que você aponta. Então a pergunta era se podia fazer por partes. É possível. Pode perguntar se eu acho que você tem outra pergunta. A variância seria, por exemplo, um modelo de variância não constante seria se o espalhamento desses pontos ficasse cada vez maior. Eu vou avançar um pouquinho com esse exemplo e vou voltar, você me cobra voltar daqui a pouco, a hora que a gente botar o modelo ajustado, eu digo o que seria um modelo de variância não constante aqui. Vou pedir licença para adiar um minutinho. Então vamos lá. Eu poderia, por exemplo, seguir essa sugestão da regressão por partes e ajustar um modelo assim, olha, ele cresce até um certo ponto, depois ele fica constante. Seria um modelo só com duas partes. O que esse modelo me diz? Que quanto melhor o meu aquecimento, melhor o meu desempenho. Até uma hora que não adianta aquecer mais, né? E qual que é um outro modelo que eu posso ajustar? Assim, jeitão. O último que eu posso ajustar é pensar um modelo que cresce e depois diminui. Qual que é a interpretação desse modelo? Quanto mais eu aqueço, eu melhoro até um certo ponto. Aí eu não melhoro mais. E depois, se eu continuar aquecendo demais, eu começo a cair. Não parece um modelo mais razoável? Porque senão você começa a cansar também no aquecimento, né? Percebem?
Então, a escolha de modelo, ela pode levar em consideração o que você pensa do contexto. Se você não tem certeza, você ajusta os 3 e compara. Mas nesse caso específico, embora eu não saiba um modelo determinístico, físico, como da lei de Newton para relacionar essas duas variáveis, é perfeitamente razoável pensar numa curva que faça esse comportamento. Cresce e depois diminui. Beleza? Então ninguém vai fazer uma reta, mas a gente tem o modelo mais simples do mundo que cresce e depois diminui. Quem que faz assim é o modelo de uma parábola, equação de segundo grau que a gente estuda no ensino médio. Então eu posso fazer um modelo de regressão aqui, ó, e vai ser um modelo como esse, só que sem esse termo cúbico. X, x ao quadrado e erro. Tudo bem? E aí, a gente... aqui tem os comentários que eu fiz, né? Mas aqui tem um modelo quadrático e nós podemos ajustar esse modelo. Está lá. Agora eu posso usar para predição. Eu posso falar quanto tempo eu tenho que aquecer para ter o desempenho máximo. O que é isso? É o ponto de máximo daquela parábola, né? No ensino médio, lembra que a gente aprendia a calcular o x do vértice e o y do vértice da parábola? O x do vértice aqui, ó, é uma função dos parâmetros. É uma função de beta 0, beta 1 e beta 2. O x do vértice, o que ele vai me dar? O tempo ideal de aquecimento. Tudo bem? O y do vértice é o tempo estimado, o desempenho estimado com esse tempo. E eu posso estimar o desempenho para qualquer tempo, que é um problema de predição. Tá legal? Esse é o modelo de regressão. O que o método de regressão fez? Me encontrou. Existem infinitas retas aqui, mas segundo o critério de mínimos quadrados, a melhor parábola que descreve isso aqui. Esse caso não parece precisar da regressão com sigma variando, porque o sigma variando seria que os erros, os espalhamentos ao redor desse modelo não fossem uniformes ao longo de todo ele. Não tem nada muito visualmente indicando nessa natureza. Então, nesse caso, eu não me preocuparia. Se isso ocorresse, eu ia buscar uma regressão heterocedástica. Eu ia tentar contemplar o fato da variância ser não constante. Tudo bem? A sua pergunta também me permite comentar o seguinte. A pergunta é se eu deveria me preocupar em fazer um modelo com variância variando aqui. A gente sempre faz do mais simples para o mais difícil. Modelar a média é mais fácil que modelar a variância. E é mais fácil de interpretar. Então, faça o melhor serviço possível com a média. Só vá mexer na variância depois que você já fez o melhor possível com a média. Tá bom? Então, essa é uma regra da parcimônia que, de forma geral, vale. Aqui um outro dado interessante. Tempo de reação química. E olha só essa curva. Concentração contra velocidade de reação. Né, a concentração de um elemento, de um certo substrato, contra a velocidade de reação. É um modelo que ninguém vai ajustar uma reta, mas agora, olha o modelo que tem uma base física interessante. Esse modelo, existem indicações na literatura da área que ele é um modelo razoável, porque ele diz, os parâmetros ali, ou funções deles, vão dizer, por exemplo, a concentração máxima que você pode obter. Esse modelo tem uma assíntota, tem um ponto de máximo, tem uma hora que não adianta colocar mais concentração, que não vai ter uma reação mais rápida. Tudo bem? Não é razoável isso? Vai aumentar até um certo ponto, depois não aumenta mais. Satura. Obrigado, o termo é bem esse, vai saturar. Então esse modelo, o que é isso? É o que a gente chama de um assíntota, daqui ele não passa. Tá? Então esse modelo define uma assíntota. Você não consegue fazer isso com um modelo linear. Mas com o modelo, com essa equação, que agora eu já posso dizer para vocês que é não linear, eu consigo descrever esse comportamento. Então, não é uma regressão linear simples, porque não é uma relação linear entre os parâmetros, é uma regressão não linear simples. Simples porque só tem um x. Não linear porque claramente não é um beta vezes alguma coisa, mas outro beta vezes alguma coisa. Tudo bem? Então, isso também está dentro do contexto de regressão, só que a gente chama de não linear por essa razão. E aí tem as imperfeições, olha. Vocês vejam qual que é a natureza do erro. Mesmo rodadas sujeitas à mesma concentração, não levaram à mesma velocidade de reação. O que é isso? A hora que eu passar aquele modelo ali,
ele vai explicar o aumento da velocidade pela concentração, mas ele não vai saber explicar por que esses dois dados são diferentes. E isso a gente chama de resíduo ou erro, a distância de cada dado ao modelo explicado. Tudo bem? O modelo não é perfeito nesse sentido. Ele não é exato, ele é uma aproximação porque ele não consegue explicar os dados. Lembra a frase de George Box? Os modelos são todos errados. Eles não explicam perfeitamente os dados, mas alguns são úteis, porque mesmo não tendo a explicação de cada dado, aquela curva ali estimada, ela ainda é útil na prática, porque eu posso saber qual a velocidade esperada para cada concentração. Posso, por exemplo, falar, olha, chega uma hora que não vale a pena aumentar a concentração de substrato, que vai ficar muito mais caro para um ganho muito pequeno de velocidade. Eu posso ter uma otimização econômica calculada em quê? Em cima dos dados? Não, calculada em cima dessa curva. Em cima dos dados eu não otimizo economicamente, mas em cima da curva eu faço a conta e sei o ponto ótimo, segundo algum critério, por exemplo, do substrato que deve ser utilizado. Aí bota numa equação de custo-benefício, o que eu ganho em aumentar a velocidade da reação, o que custa o substrato, e faço uma predição, uma inferência preditiva a partir do modelo. Então, o que eu queria voltar a chamar a atenção, e me perdoem pela repetição, mas isso é importante, é que o foco aqui é tentar ver o que é o básico, o que é o fundamental de regressão, que é estudar relações entre variáveis e como os modelos de regressão fazem isso. Esse básico se desdobra em vários detalhes. Regressão não linear, regressão heteroscedástica, regressão por partes, ou piecewise, que é a que você falou, e outros tipos de regressão. Tá bom? Aqui o outro, né? Tempo de serviço em ano e renda. Profissionais de um certo segmento. E se os indivíduos possuem ou não curso superior. Então vejam, eu tenho um Y, que é a renda, e eu espero que o tempo de serviço e a qualificação formal dessa pessoa possam ter relação. Então, o que eu quero? Qual que é o modelo de regressão linear mais simples que tem? Eu quero um modelo, deixa eu ver se tem algum parecido aqui, como, por exemplo, esse modelo aqui, sem esse termo. Tem esse e tem esse, o tempo de serviço e se tem ou não o superior. Então, ainda é um modelo linear. Vamos ajustar esse modelo. Está aqui os dados, né? Vocês têm acesso a todos esses dados, os scripts para analisar e tudo na página do curso. Então aqui os dados e o modelo, os dados num gráfico, e se a gente interpretar esse gráfico, o que os dados sugerem? Primeira coisa, os dados sugerem que o comportamento de com e sem curso superior é diferente. Tudo bem? Todos os dois comportamentos, olhando cada grupo desses sozinho, é razoavelmente bem descrito por uma reta. Os nossos olhos parecem que enxergam uma reta aqui, né? Lá no tempo de aquecimento, os nossos olhos não enxergavam uma reta, enxergavam uma parábola. Mas aqui os nossos olhos fazem uma espécie de processamento de imagem automático e enxergam a reta. Só que retas diferentes para os dois grupos. E mais, retas não paralelas, concordam comigo? Então, esse é o modelo que vai ser ajustado, que vai ter x1 e x2, ou x1, x2, contemplando a possibilidade de ser reta diferente dos dois cursos. Então eu faço isso do chamado modelo que tem os termos principais e a interação, porque se eu fizer aqui só x1 e x2, eu vou ter duas retas paralelas, mas aqui as retas são não paralelas. É um modelo de regressão linear, beta 0 vezes alguma coisa, beta 1 vezes alguma coisa, etc., onde cada termo passa a ter uma interpretação. Em outras palavras, o beta 0 é o nível básico de salário, o beta 1 é a inclinação da reta de um grupo, o beta 2 é a inclinação da reta de outro grupo, e o beta 3 é a diferença das inclinações. O que é a inclinação da reta? A inclinação da reta é o quanto o salário aumentou para cada ano a mais de serviço. Então vejam, entre as pessoas com curso superior, o aumento do salário em função do tempo de serviço teve um gradiente, teve uma taxa maior do que entre as pessoas sem curso superior.
né, essas pessoas do curso superior, vejam, no início, os dois salários são parecidos, concordam comigo? O que esse gráfico, o que essa análise está mostrando é que no início, pessoas com curso superior e sem curso superior, nesse contexto, nesse conjunto de dados, não tinham salários diferentes. O que contou é que depois de um certo tempo, as pessoas com curso superior tinham uma possibilidade de aumentar mais o salário do que as pessoas sem curso superior. Então, a interpretação daqueles betas permite fazer essas conclusões. Quais são as hipóteses que me interessam? O tempo de serviço é relevante? É ver se cada um daqueles betas das variáveis é zero ou não. Tem diferença nas taxas? É ver se o beta 3 é zero. Quanto que aumenta de salário para cada ano de serviço é o valor específico do beta. Né? E posso fazer uma predição. Se o sujeito tem curso superior e trabalha tantos anos, quanto que ele espera ganhar nesse contexto. Tudo bem? Então, o modelo de regressão, vamos lá de novo no George Box, os modelos são todos errados. O mercado de trabalho não funciona segundo aquelas equações, beta 0 vezes beta 1x, beta 2x, beta 3x1, x2. O mercado de trabalho não sabe que é assim. Mas aqueles modelos são úteis, porque eu posso interpretar uma realidade para ver o modelo. Então, o modelo é uma janela através da qual eu olho a realidade. Ele não é a realidade, mas é uma janela pela qual eu enxergo a realidade e consigo interpretar as coisas. Esse é o objetivo. Então, aqui são os modelos. Ó. Sem efeito de nada, com efeito só, se fez ou não curso superior, retas paralelas e com efeito das duas. Qual o melhor modelo? Vamos comparar esse com esse com esse. Comparar por verossimilhança, comparar por análise de variância, qualquer critério que seja de comparação. E ver qual o modelo que é melhor apoiado pelos dados. Nesse caso, exemplo, a análise de avaliação do modelo, ela é quase desnecessária porque visualmente a mensagem é clara, né? O último modelo é claramente mais adequado para os dados. Finalmente, nós estamos quase terminando. Quantas horas para mim, Cali? 5h27. Então está dentro do que eu queria para a gente poder ter a parte final da discussão aqui. Finalmente, nesse exemplo de predição de massa gorda, algum de vocês já fez aquele teste de percentual de gordura corporal? Vocês lembram como é que faz? Lembram como é que faz? Quem já fez? Não tem um negócio que eles botam tipo um paquímetro aqui e vê as dobras que tu tem? Ah, tem aquela balança. Como é que chama aquela balança? Impedância, até isso. Eu fiz um teste que não tinha, então eu vou ter que pedir licença ao pessoal da tecnologia da balança, né? Vou pegar um exemplo mais simples. O pessoal, por exemplo, de educação física, preparadores físicos e outras áreas, eles gostam de medir o percentual de gordura no corpo das pessoas. Aí ele pega assim, tipo um paquímetro, e vê o tamanho da dobra do corpo em diferentes posições do corpo da gente. Eu nem sei qual que é. Me apertaram a coxa aqui, me apertaram a panturrilha, tudo bem? Uma série de medidas. Com aquilo ali, o que ele sai? Percentual de gordura do corpo. Tudo bem? Então, o que eu tenho? Eu tenho vários X. O que é o X? É o valor da dobra cutânea em cada local. Eu quero, a partir disso, saber o valor da gordura. Por exemplo, eu vou aproveitar que você falou da balança de impedância. Vamos supor que a medida da balança de impedância fosse precisa. Então, eu meço, se eu acreditar na balança de impedância, eu meço Y como o valor da balança de impedância e meço todas as dobras como várias variáveis. E aí eu quero saber a relação. Porque se eu tiver uma pessoa e não tiver uma balança de impedância, se eu medir as dobras, que é muito mais fácil, né? O equipamento é muito mais simples, eu consigo estimar a gordura corporal. Tá legal? Então, essa é a ideia. Meus colegas da educação física têm vários modelos assim, que você entra com um monte de variáveis e explica uma variável e quer validar como se fosse uma espécie de regra de determinação indireta de uma coisa. Então está aqui. Aqui são outras medidas, né? Que são várias medidas que são feitas. Olha só esse gráfico. Parece um pesadelo, mas na verdade não é. Vamos por partes. Primeiro, a variável de interesse está aqui. Tá certo? O que é aqui?
porcentagem de massa gorda de um indivíduo observado. Tá legal? Aqui são os vários indivíduos. Aqui são cada uma das variáveis. Então, a medição, no pescoço, no peito, no abdômen, no quadril, etc. Tudo bem? Cada uma das variáveis. Nessa coluna aqui, ó, todo mundo tem o mesmo valor da massa corporal. Então, o que eu estou vendo? A relação de cada variável com a massa corporal. Tá legal? Então, se a primeira é a medida do pescoço, essa é a relação entre a medida do pescoço e a massa corporal. A medida do peito e a massa corporal. Tudo bem? O que é essa coluna? A princípio, parece que todo mundo tem alguma relação. Algumas relações são mais fortes, mais bem estabelecidas. Algumas relações são mais difusas. Algumas relações são mais fracas. Tá certo? Tem coisas que estão mais associadas do que outras. Pense em economia. Você quer explicar uma variável, PIB, por várias outras variáveis do país. Índice de desemprego, nível de educação, blá, 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 seria uma coisa semelhante. Tudo bem? Então essas são as correlações marginais, individuais de cada variável. O que é isso aqui? Isso aqui é a relação entre um X e outro. Por exemplo, aqui é a relação entre a medida do pescoço e do peito. Então as variáveis são, de alguma maneira, redundantes. Porque, olha, a medida aqui está associada com a massa total. A medida aqui no peito está associada com a massa total. Então as duas estão associadas também, elas são parcialmente redundantes. O modelo de regressão, ele vai fazer duas coisas. Ele vai achar a relação entre a variável principal e todas elas, que é uma espécie de calibração. Nesse sentido, o modelo é uma calibração da medida de massa gorda em função das medidas corporais, mais simples. Mas ele também pode falar, olha, talvez você não precise medir tudo isso. Porque essas coisas são parcialmente redundantes. Então ele pode enxugar. Do ponto de vista do profissional que vai medir, se você falar com ele, olha, tudo isso aqui está relacionado, legal, ele vai ter que medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coisas. Mas pode ser que se ele medir só umas 5 delas, já resolve, porque elas são relacionadas. Então o modelo cumpre o papel de fazer uma seleção de variáveis também. Eu posso fazer modelos de tal maneira, me dê um modelo mais simples possível que explique bem os dados. O que é mais simples possível aqui no exemplo? É o modelo com menor número de medidas. Se você vai fazer isso, imagina uma pessoa testando todos nós aqui. Vai fazer uma medida em todos nós. Se a gente falar, tome 10 medidas de cada um, vai demorar um tempo. Se a gente falar, não, basta tomar 5 medidas de cada um, vai ajustar muito, vai fazer as medições muito mais rápido e às vezes para obter o mesmo resultado. Tá certo? Então, um outro aspecto do modelo de regressão é a seleção de variáveis. Então, isso ocorre porque as variáveis podem estar associadas, então elas são redundantes, e esse modelo, que a gente chama de modelo de regressão linear múltipla, permite fazer isso, eventualmente selecionando as variáveis mais importantes para a predição. Estamos quase acabando. Então vamos lá. De onde vêm os modelos? Isso aqui eu já referi várias vezes na aula, eu não vou detalhar, mas existem modelos de base física, me refiro novamente ao experimento da gravidade, ou modelos de base empírica, como por exemplo os que a gente ajustou aqui, que são modelos inspirados pelo que a gente vê no gráfico dos dados. O modelo de regressão pode ser generalizado por várias formas. Eu coloquei algumas aqui, mas tem outras. Eu posso mudar a distribuição, pode não ser mais normal, tem uns erros de digitação aqui, eu vou ter que corrigir. Então, isso dá origem a classes como modelos lineares generalizados e outras. Me refiro aos slides iniciais, que nem sempre o y precisa ser normal ou contínuo normal. Os preditores podem ter variáveis não observadas também. Isso é uma coisa um pouco sutil. A gente chama isso de modelos de efeitos aleatórios, é super legal, mas, por exemplo, na área médica, imagina que você está fazendo um experimento de resposta a um determinado medicamento. Existem indivíduos que são mais sensíveis ao tratamento e indivíduos que são menos sensíveis. Tem gente que toma um paracetamol de 500 miligramas e já resolve o problema. Tem gente que tem que tomar um de 750, tem gente que tem que tomar 2 de 500 miligramas.
Então, existem modelos que têm uma abstração, que é um efeito individual não mensurável, portanto aleatório, que você pode inserir no modelo também. Isso é uma tecnologia bem legal para acomodar situações como essa. Existem modelos onde as observações não são independentes. Todos os meus dados aqui são independentes. Mas, por exemplo, se eu tenho um modelo de regressão onde eu vou ajustar curvas para indivíduos observados ao longo do tempo, então, por exemplo, eu vejo a resposta de um mesmo paciente ao longo do tempo a um medicamento. Então, o mesmo paciente vai ser medido várias vezes. Então, as medições não são independentes. Modelos espaciais, crime na cidade. O crime de um bairro pode estar ligado com o crime de outro bairro, das regiões vizinhas. Então, existem modelos para quando as coisas não são independentes. Muda um pouquinho o modelo. Esse aqui eu já falei, vou repisar, e foi objeto de uma pergunta. A gente pode não só modelar a média, mas pode modelar a variância e outros aspectos da distribuição. Então, a gente tem regressão heterocedástica, um caso mais geral que a gente chama de Gummels, que é uma classe de modelos bem geral. Existem modelos onde a função não é definida necessariamente por uma equação. Ela pode ser simplesmente uma curva suave. Modelos que se ajustam aos dados, muito úteis quando a gente tem uma grande base de dados. Então, esses são os modelos de regressão suavizada, que são as linhas suavizadas, splines, dentre outras. Então, há várias generalizações. No curso de estatística, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eles fazem um semestre inteiro só de modelo de regressão linear simples e múltipla. Depois eles têm um só de GLM, depois tem um de dados longitudinais, depois tem um de dados espaciais, depois tem um de extensões de modelos de regressão, que é uma disciplina que eu vou dar esse semestre. Então, são tecnicalidades, mas todas essas são técnicas e metodologias que trabalham em cima dessa ideia básica de explicar uma variável pela outra, modelando o parâmetro da distribuição de probabilidade. Tudo bem? Perguntas? Remoto? Perguntas? Então, nós vamos interromper aqui a aula de hoje. Nós vamos